Vamos resolver mais um exercício, neste caso o sexto exercício do conjunto de exercícios que vou aplicar de números racionais. Está localizado aqui nesta parte final e o enunciado é o seguinte: completa de modo a obter afirmações verdadeiras. Se nós analisarmos com uma certa atenção, verificamos que nós temos aqui uma sequência de igualdades e esta sequência de igualdades não é nada mais, nada menos do que a sequência de resolução desta divisão que nós temos aqui no primeiro membro, não é? Vamos então analisar a primeira situação. Temos 2 a dividir por 7 dozeavos. Nós, no fundo, temos aqui a fração, uma divisão de duas frações, em que neste caso, o numerador é um número que pode ser representado sob a forma de fração 2 a dividir 2 sobre 1, é dividido por 7 dozeavos. Portanto, este traço de fração é a mesma coisa com a nossa divisão. Portanto, temos 2 a dividir por quê? Por 7 dozeavos. Portanto, este número aqui é o 7 dozeavos. Portanto, uma fração não é mais do que uma divisão. Não é? Portanto, 2 a dividir por 7 dozeavos é 2 a dividir por 7 dozeavos. Não é? Depois, o passo seguinte para a resolução é transformar esta divisão numa multiplicação. Como é que nós fazemos essa transformação? Invertendo a fração 7 dozeavos, não é? O divisor. Neste caso, 7 dozeavos passa a ser 12 sétimos. Então, temos o produto de dois números. Um deles é o número natural, um número inteiro, e o outro é uma fração. Portanto, isto é como seja denominador igual a 1, portanto, fica o produto dos numeradores é dividir pelo produto dos denominadores. Neste caso, fica 2 vezes 12 é dividir por 1, é como seja aqui o denominador 1, vezes 7. Portanto, fica 24 sétimos. Obtemos aqui uma fração imprópria, não é? Porquê? Porque o numerador é maior que o denominador. Portanto, o quociente desta fração é um número superior à unidade. O segundo exemplo, temos 5 dozeavos a dividir por 0.2. No fundo, qual é a sequência de resolução? Começamos por representar esta divisão de frações por uma divisão. 5 dozeavos a dividir por 0.2. 0.2 o que é? É 2 décimos, não é? É a conversão do número decimal numa fração. O número sem vírgulas é dividido por 1 seguido de tantos zeros quanto o número de casas decimais. Neste caso é uma, portanto é 2 décimos. Portanto, transformamos então esta divisão numa multiplicação, invertendo. Portanto, obtemos aqui 10 meios. Produto dos numeradores e produto dos denominadores. Portanto, 5 vezes 10, 12 vezes 2. Neste caso, para nós não estarmos a aumentar o número, tentamos simplificar logo. 10 dividido por 2 é 5. Se executássemos aqui o produto, né? 5 vezes 10 a dividir pelo produto 12 vezes 2, íamos obter um número grande. Portanto, para evitar isso, numa resolução deste tipo, tentamos ir simplificando sempre que possível, para obter números mais pequenos. Portanto, 5 meios, 5 dozeavos a multiplicar por 10 meios, 10 meios é 5. Fica 5 vezes 5 a dividir por 12 vezes 1. Portanto, 5 vezes 5 são 25, 25 dozeavos. Obtemos então aqui uma fração imprópria, que neste caso foi transformada num número misto, isto é, num número inteiro seguido de uma fração. Neste caso fica 25, como é que se transforma numa fração imprópria num número misto? 25 a dividir por 12, o 12 cabe duas vezes em 25, portanto fica 2 vezes 12 dá 24, sobra 1, portanto fica 2, 1 dozeavos, 1 que é o resto, dozeavos é o divisor. Isto, 2, 1 dozeavos, é a mesma coisa que 2 mais 1 dozeavos, não é? Não esquecer isso. Exercício 3, 6 trezeavos a dividir por 4. 6 trezeavos, portanto aqui é 13 no denominador, que é a nossa fração que está no numerador, que é 6 trezeavos, a dividir o quê? Por 4. Ou seja, 4 sobre 1. Não é? Porque isto é como seja denominador igual a 1. Transformamos depois esta divisão numa multiplicação, fica 1 quarto, não é? E então procedemos ao produto dos numeradores e dos denominadores. 6 vezes 1 vezes a dividir por 13 vezes 4. Ficamos com 6 sobre 52. Aqui não procederam à simplificação,
podíamos ter procedido aqui à simplificação. Em termos de resolução, seria vantajoso tentar simplificar logo isto, né? Isto podia ser simplificado por 2 e este também por 2, ficava 3 meios, portanto íamos obter números mais pequenos. Pronto, mas de qualquer modo, foi esta a sequência que adotaram. 6 vezes 1 é 6, 13 vezes 4 dá 52. Como é que nós podemos reduzir esta fração? Vamos calcular o máximo divisor comum entre 6 e 52. 6 é igual a 2 vezes 3, 52 é igual a 2 ao quadrado vezes 13. O máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns de menor expoente. Quais são os fatores comuns? As potências de base 2, menor expoente é 2. Portanto, é 2 levantado a 1. Portanto, o máximo divisor comum neste caso é 2. Dividimos então o numerador por 2 e o denominador por 2, obtemos a fração de 13/26, que é uma fração irredutível. Podemos então resumir os conceitos que devem ser recordados quando nós estamos a resolver expressões com frações. Não esquecer que uma fração não é nada mais nem nada menos que uma divisão. Temos uma divisão de algo por outro valor. Podemos sempre transformar uma divisão numa multiplicação. Se nós tivermos A sobre B, fração A sobre B é dividir pela fração C sobre D, esta divisão pode ser transformada numa multiplicação desde que se inverta este divisor. Portanto, em vez de ser C sobre D, passa a ser D sobre C. Então, podemos transformar a divisão na multiplicação. Tendo um produto de duas frações, basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Não esquecer, quando chegamos a esta fase, tentar simplificar sempre possível, de modo a obtermos números mais pequenos. Não é? A transformação de uma fração imprópria num número misto é dividir o numerador pelo denominador. Obtemos aqui um quociente e um resto. Portanto, a fração imprópria vai ser igual a um número inteiro, que é igual ao quociente, seguido de uma fração d sobre b, isto é, cujo numerador é o resto e cujo denominador é o divisor. Para tornarmos uma fração a sobre b simplificada, temos que calcular, se possível, o máximo divisor comum entre a e b. E dividimos então o numerador e o denominador por esse máximo divisor comum, e o resultado desta divisão é a nossa fração irredutível. Finalmente, temos a transformação do número decimal para fração. Sabemos que a transformação do número decimal numa fração é uma fração cujo numerador é o número decimal sem vírgulas, é dividir por o número 1 seguido de tantos zeros quantos o número de casas decimais do nosso número decimal. Neste caso, temos 3 casas decimais, será 1000. Não é? Portanto, estes são os conceitos principais que devemos ter em mente quando estamos a resolver expressões com frações.